Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Cláudio Emerick e a gente vai discorrer hoje um pouco sobre a obediência dentro do Evangelho, tá? A gente não vai discorrer tudo o que é a obediência no Evangelho, o que significa obediência, mas um pouco sobre o que o autor de Hebreus passa pra gente nesse tema, principalmente nos primeiros capítulos, tá? Basicamente a importância da gente ser obediente. Então, eu vou começar lendo aqui alguns trechos do capítulo 2, tá? O capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Então o autor está falando aqui de Cristo, né? O começo aqui da carta de Hebreus, ele mostra a importância de Cristo, como ele era superior aos anjos, e ele falando que tudo estava sujeito a Cristo. Mas ele continua: mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Então, ao mesmo tempo que ele entende que o Cristo que veio aqui é o Messias, é a figura do Deus Filho na Terra, ainda tudo não lhe está sujeito, da forma que foi prometido. O que ele quer dizer? Ele está falando aqui da nova aliança que Jesus veio deixar claro aqui, que ele veio instaurar com o sangue dele vertido na cruz. Os profetas diversas vezes falaram dessa nova aliança, profetizaram sobre a nova aliança, como que seriam as coisas. Que viria esse tal de Messias e que acabaria com o poder das trevas e que ele reinaria nesse mundo e que o lobo moraria com o cordeiro, a criança ia viver com o urso, e que ninguém ia precisar falar do Senhor, que todos iam conhecer o seu nome. Isso é o que os profetas falam da nova aliança, né? Você vê isso em Jeremias 31, Ezequiel 19, você vê em Isaías 17 e em alguns diversos outros textos dos profetas. Mas o autor entende uma coisa muito preciosa, que nós não vivemos ainda plenamente essa nova aliança. De fato, a nova aliança está instaurada, né? Como Jesus prega ali diversas vezes, o reino dos céus é chegado, mas a nova aliança não está plena. Ela não está plena. A gente não vive esse tempo de paz ainda. A gente vive num mundo com guerra, fome, desigualdade. É um reino ainda, o mundo ainda jaz no maligno. Mas a gente já pode começar a viver esse reino, que é o que a gente vai ver mais pra frente aqui, principalmente no capítulo 4. Mas ele quer dar a entender que assim, olha, agora não vemos todas as coisas sujeitas ainda. Da onde que eu vou ler um texto aqui de Atos para a gente poder entender um pouco isso que o autor de Hebreus fala, ó, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Então, arrependei-vos, convertei-vos para os seus pecados serem apagados, para que venham os tempos de refrigério para a sua alma e para que ele envie Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui, é o comecinho de Atos, né? Jesus já veio, já foi, já ressuscitou aos céus, mas ele vai voltar. Então ele fala: arrependei-vos, vivam o reino, para que Jesus volte, o qual convém que o céu contenha. Então Jesus vai ficar no céu até os tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, tanto o autor de Atos quanto o autor de Hebreus entenderam que Jesus ele é o predecessor dessa nova aliança, mas ainda não está plenamente. Jesus vai voltar para viver plenamente. Quando ele voltar, e aí é o que a gente vê em tudo o material escatológico, bastante em Apocalipse, né? Mas é Mateus 24, Daniel, tanto pelos profetas, como eu citei, que a gente vai viver nesse tempo em que Jesus vai reinar aqui nesse mundo, que a gente vai estar com corpos transformados, a gente não vai ter a possibilidade de pecar mais. Hoje em dia a nossa natureza ainda é pecaminosa, como Paulo fala, que o bem que ele quer fazer ele não faz e o mal que ele não quer fazer ele faz. Então é uma luta diária, uma luta constante. O autor de Hebreus deixa claro isso aqui no capítulo 2. Né? E aí no capítulo 2, verso 9, ele continua: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então ele foi feito menor do que os anjos, ou seja, ele foi feito um ser humano para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Então ele instaura ali a nova aliança.
Jesus. Mas a gente não vive plena. A gente está num tempo de restauração de todas as coisas. A gente está vivendo esse intervalo, né, em que o mundo, em que o Senhor está restaurando pessoas, em que o Evangelho está sendo pregado. É a caminhada. E é disso que a gente vai tocar no assunto legal aqui hoje, tá? Agora, já continuando, a partir do capítulo 3, verso 13, diz assim. Antes, aqui tem todo o contexto, tá? Eu peço que os irmãos leiam capítulo 1, 2, 3 e 4 inteiros. Não vai dar para eu ler tudo aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Mas vamos lá, a partir do capítulo 3, verso 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o autor está deixando claro aqui como é importante a exortação, porque o pecado ele nos engana. Enganoso já é o coração do homem, né, e perverso nos seus caminhos. Então, a importância de você exortar o seu irmão na palavra, na Bíblia, para que ele não se endureça pelo pecado. O pecado ele vai se acostumando. O nosso coração, o nosso corpo se acostuma. Aí uma coisa que às vezes o nosso coração se engana e você continua fazendo uma coisa, acha que aquilo já não é mais tão pecado, e você precisa recorrer à palavra, para que você entenda o caminho que você está andando errado, tá? Por isso a importância de exortar, né? Então nós temos que fazer essa função da mesma forma que o Espírito Santo, que ele vem para convencer a gente do pecado, a gente também tem que ser luz para os nossos irmãos. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então o princípio dessa fé, da confiança até o fim, é o que nos torna participantes de Cristo. A fé ela tem que ser até o fim, ser fiel até a morte. Esse princípio tem que estar na sua vida. Que a gente vai ver que é um princípio que o povo aqui em algum momento não seguiu, mesmo já conhecendo a verdade, mesmo já tendo provado das maravilhas de Deus, visto as maravilhas de Deus, já em um certo momento acreditado nele, né, colocado a confiança nele, em um momento eles largam isso, eles deixam de lado. Então a gente tem que ter o princípio de que até o fim, dependente do que a gente passe. Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então ele está fazendo uma menção aí, à provocação do povo, como o Senhor provocou, como o povo provocou o Senhor no deserto. Então se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Isso é um ponto importante. Abrir o coração para o Senhor operar. Isso é uma parte nossa, independente do que você acredita, de qual sua linha de pensamento bíblico, de raciocínio, de interpretação, é uma parte sua abrir o seu coração. A fé é um dom de Deus, sim, mas abrir o coração, o Senhor não toma as atitudes por nós. Né? O Senhor ele tem a manutenção da nossa salvação, Ele nos abandona, mas Ele não toma as atitudes por nós. Então cabe a nós abrir o nosso coração, ouvir, conhecer e ser fiel, ter esse princípio de ser fiel até o fim. Então vamos entender o que ele fala aqui a partir do 16. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Então ouviram a voz de Deus e provocaram ele. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Quem foi então que provocou o Senhor, se não foi todos? Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ou seja, não foi aqueles que pecaram os que ficaram no deserto? Todos ouviram, mas não foi só os que pecaram que ficaram? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Essa questão do repouso o autor vai tratar daqui a pouco. Mas, então quem que ficou? Quem que não entrou na terra prometida? Não foram os que foram desobedientes? Ele continua no verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Essa incredulidade, essa insensibilidade com o Espírito Santo, né, parte de alguém que conhece o Senhor, parte de alguém que já ouviu a verdade. Tá? O autor de Hebreus discorre um pouco disso aqui no capítulo 10. 10, 26 ele fala: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E se você continua vendo esse texto, você vê que o Senhor está falando do povo dele. O Senhor julgará o seu povo, diz o verso 30. Aqui ele não está falando de ímpio. Ele está falando do povo dele, que ouviu e que conhece a verdade. Só que decide voluntariamente continuar pecando.
Foi o que aconteceu com aquele povo, de dura serviço, de duro coração. Em meio a dificuldades no caminho, eles decidiram abandonar tudo que eles já tinham vivido. E foi por meio da incredulidade que eles morreram no deserto. Agora vamos ler o capítulo 4, tá? Seguindo aqui. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que a ouviam. Então, vamos lá. A nós foram pregadas as boas novas. O que é boas novas? Evangelho. Evangelium. Bessorá. As palavras das boas novas. Para quem foram pregadas as boas novas? Ao povo. Através de Abraão que surgiu o Evangelho. Eu não vejo só isso aqui nesse texto, como também Paulo, em Gálatas 3, fala, né? Que havendo Deus já entendido que o Evangelho seria um dia pregado aos gentios, que ele haveria de congregar os gentios nesse mesmo povo, nesse mesmo corpo, ele pregou o Evangelho a Abraão, ele anunciou o Evangelho a Abraão. É o que o autor de Hebreus está falando aqui. Foram pregadas para este povo as boas novas. Só que eles não aproveitaram, igual a gente tem a oportunidade de aproveitar hoje. Então, o Evangelho que a gente está recebendo hoje, eles receberam. Só que não estava misturado com a fé. Por quê? A gente vê aqui, em alguns momentos, o autor de Hebreus está querendo trazer esse conceito de endurecer o coração. Ó. No capítulo 3, verso 7, ele fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação do deserto. Então eles endureceram o coração deles. Eles não quiseram ouvir o Senhor. E aqui é a mesma coisa. Esse evangelho está sendo pregado a nós, o autor de Hebreus está falando novamente, mas não endureça o vosso coração. Abra o seu coração. Aí a partir do 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que ele quer dizer aqui? Aqui ele vai entrar numa midrash. Tá? É como se fosse uma correlação de textos. É o que ele está fazendo aqui o tempo todo. Jogando alguns textos para trazer um entendimento para nós. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, o Shabat, o sábado, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Então ele faz uma midrash aqui do seguinte: Deus já criou a criação, o plano dele foi feito em 6 dias, no 7º ele descansou. Esse é o descanso do Senhor. Isso profeticamente traz para nós o quê? A nova aliança plena. Vocês entendem? É um momento que a gente vai viver com o Senhor reinando sobre a terra, e a gente vai viver para adorar o Senhor. A gente vai ter corpos transformados, não vai ter mais pecado no nosso coração, nem externamente. A gente vai viver com o Senhor. Esse é o repouso, esse é o refrigério pleno. E o Senhor já criou isso. Na criação dele já foi feito esse plano. Porém, em outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Então, a gente ainda vive nesses 6 primeiros dias da criação. A gente ainda não entrou no milênio. A gente ainda não entrou, de fato, na verdade, no repouso, né? Não vou nem entrar aqui em questão do milênio, que tem algumas linhas que acham que a gente já vive no milênio, outras que a gente ainda vai viver. Não é o foco aqui da mensagem. Então, mas independente do que você acredite a respeito disso, a gente ainda não vive plenamente o repouso, mas a gente já pode começar a viver hoje. Isso é um dos principais pontos ali da pregação de Jesus, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós. Ele já começou, começa a viver hoje. Você tem que começar a viver hoje o que ainda vai acontecer, tá? E aí ele continua. Então, o Senhor já repousou e falta alguns entrar ainda no repouso dele. E ele fala: visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Então ainda precisa que alguns entrem. Esse é o motivo da gente ainda estar aqui nessa terra. De levar o evangelho. De que você entenda, de que você viva o evangelho, de que você pregue esse evangelho. É que resta que algumas pessoas ainda entrem nesse repouso. Ainda façam parte do reino de Jesus aqui. É isso que ele está pregando. Esse povo aqui de dura serviço, de duro coração, não entrou no repouso do Senhor, pré-estabelecido aqui na terra. Eles não abriram os ouvidos, não abriram o coração para aceitar o evangelho, para que o Senhor pudesse colocar fé no coração deles, para que o Senhor pudesse
seguir com eles, sabe? Para que o Senhor pudesse caminhar junto com eles e fazer a manutenção da salvação deles todos os dias. Eles endureceram o coração. Então, visto pois que resta que alguns entrem nele, no descanso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, mais uma vez, por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Então, eles foram chamados, tá? E aqui eu vou ler o 7 para trazer um conceito para nós aqui. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez, citando aquele salmo, já é a terceira vez que eu vejo aqui nesses poucos versículos. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o que ele está falando aqui? Para que você possa abrir o seu coração e viver o reino de Cristo, viver o descanso dele hoje. A gente vive hoje num momento muito parecido com o povo de Israel. É por isso que o autor de Hebreus aqui está trazendo esse conceito. Por quê? Porque eles foram chamados ali, eles receberam a graça de Deus. O Senhor escolhe Abraão, o Senhor escolhe um povo. Por que ele escolheu aquele povo? Porque ele quis. Que a graça dele determinou, foi por graça, eles não fizeram nada para ser escolhidos. Foram-se escolhidos para ser povo de Deus, receberam todas as leis do Senhor, receberam a vontade, as dádivas, a promessa, é tudo deles. Lê lá em Romanos 9 que Paulo fala, acho que em Romanos 8, que a promessa, tudo foi dado a eles, por graça. Só que o Senhor chama, começa a cuidar da libertação, da salvação deles, começa a trazer refrigério, começa a trazer sustento. Só que eles ainda assim foram duros de coração. Eles não aceitaram esse evangelho que foi pregado a eles, essas boas novas, de que o Senhor pela graça tirou eles, queria tirar eles desse sistema mundano, para levar para o descanso. Nesse trajeto, eles viviam o quê? Nós fomos salvos pela graça, mas nós precisamos chegar no descanso, que é a terra prometida. Nós vivemos nesse período. Nós fomos salvos pela graça de Cristo Jesus, assim como eles. E a gente precisa chegar no descanso do Senhor. Por isso que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Por isso que eles não entraram pela desobediência. Não foi o Senhor que determinou que eles não entrassem, foi a desobediência do coração deles. Foi o endurecimento do coração deles que fizeram com que eles não entrassem. E a gente vive nesse período de transição. A gente vive já na nova aliança, já para ser plena daqui a pouco tempo. Espero que seja a minha geração, a sua. Mas a gente ainda vive no período em que as coisas estão sendo restauradas. De que ainda Jesus vai vir para tornar pleno esse descanso. Mas para você fazer parte dele lá, quando Jesus voltar, você tem que fazer parte dele hoje. Por isso hoje não endureça o seu coração e seja obediente. E abra os ouvidos ao evangelho que está sendo pregado a você. Que evangelho? Da obediência. Ele deixa bem claro aqui. Eles não entraram porque foram desobedientes. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um Shabat, um sábado para o repouso de Deus. Resta ainda a gente entrar nesse sétimo dia da criação. Só que a gente já pode viver ele hoje. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Abre os seus ouvidos ao Evangelho hoje e entre hoje no repouso. Viva hoje o milênio. Viva hoje, de fato, o Shabat do Senhor. Viva hoje, de fato, o momento em que o Senhor vem e que reina no nosso meio. Para que você não caia no exemplo da desobediência. Então o povo endureceu o coração ao Evangelho. Não quis entender que o Senhor já tinha salvo eles pela graça e que agora o Senhor deu leis. Eles não quiseram entender isso. Então, você tem esse exemplo para que você siga hoje. Que o Senhor te chamou pela graça dele, mas que você tem leis para seguir. De que esse reino que vai chegar um dia, que a gente vai ter leis nele, a gente pode viver ele hoje, seguindo as leis desse reino. Então a obediência é um fator fundamental para que você seja reconhecido como cidadão do reino de Deus e para que quando ele venha buscar a sua igreja, ele veja que você faça parte. Para que você não seja um desculpe, daqueles que o Senhor fala lá em Mateus 7, né?
Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, pregamos em Teu nome, operamos maravilhas em Teu nome, e o Senhor não olhe para você e fale, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica iniquidade é quem não pratica a lei do Senhor. Iniquidade é falta de lei. A palavra significa isso. Então, se você quer ser um cidadão do reino, viva hoje a lei de Deus, obedeça hoje. Independente qual a sua linha de interpretação bíblica, como eu disse, se você acha que Deus te chamou, se você acha que você mesmo foi até Deus, de fato cabe a nós obedecer. E quando você obedece às leis do reino, você faz parte desse reino. Jesus já te chamou pela graça dele. Então hoje viva o reino de Deus. Não endureça o seu coração. Permaneça aqui, como diz o capítulo 3, verso 14. O princípio da confiança até o fim. Se você já foi chamado, se você está cansado de obedecer, permaneça até o fim. Ser fiel até a morte. É um princípio que o Senhor quer nos passar aqui, hoje, com essa palavra. E só para concluir aqui meu raciocínio da obediência, obediência é uma das principais pautas do ministério de Jesus mesmo. Jesus aqui quando ele veio entre nós, ele não pregou graça. Jesus nunca falou sobre graça. Quem fala sobre graça é Paulo. Por que Jesus não falava de graça? Porque Jesus já falava para um povo que já era povo. Eles já tinham recebido a graça de ser povo, a graça de ter as leis, o caráter, de conhecer o Deus Criador de tudo. Eles já conheciam. Eles sabiam que era Deus, eles conheciam o poder da operação de Deus, eles conheciam o que Deus gostava, o que eles tinham que fazer para agradar a Deus, de coração. A lei fala muito isso, tem que ser de coração, tem que ser de coração, tem que ser de vontade própria. E eles ali tornaram muitas coisas legalistas, é o que a gente pode fazer hoje. A gente está sujeito a isso. Então quando Jesus vem e prega a obediência sem falar de graça, faz sentido, porque ele já pregava para alguém que era povo. Quando você já é povo, você já recebeu a graça, cabe a você viver o reino, cabe a você obedecer, cabe a você andar no caminho, abrir o seu coração para o evangelho, viva esse evangelho, que o seu testemunho para o mundo vai ser de luz. O Senhor chama, o evangelho foi pregado ali para eles. Paulo fala em Gálatas 3 que foi pregado a Abraão, e ele fala, Abraão, ser luz para as nações, ser uma bênção, ser tu uma bênção. Ele não dá uma bênção para Abraão, ele manda Abraão ser uma bênção. Nós hoje, como descendência de Abraão, como participantes desse mesmo corpo, a gente tem que ser luz, através do nosso testemunho, através da nossa obediência. A única maneira da gente dar um verdadeiro testemunho, através da nossa obediência. Então, espero que você entenda aí o que eu quis dizer, referente à obediência no Evangelho, referente à importância de você ouvir o Evangelho e de você continuar, permanecer em obediência até o fim. Por isso é importante estudar a palavra de Deus, para você conhecer Deus e conhecer o que Ele quer. Não é para você obedecer seu pastor, muito menos aí o apóstolo que você conhece, não é para você obedecer regras da sua igreja, é para você obedecer a Deus. O que Deus quer que eu faça? Quem Deus quer que eu seja? Amém? Se você tem algum questionamento, pode deixar nos comentários, tá? Compartilhe o vídeo também para que mais pessoas possam ser abençoadas aí por essa palavra. A paz do Senhor.